Oi pessoal, bom dia para todos vocês, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira e nós vamos dar prosseguimento aos estudos da nova Lei de Licitações, a Lei número 14.133 de 2021. No vídeo anterior, nós abordamos a abrangência da lei e nesse vídeo nós trabalharemos com os artigos 2º ao 4º. Tem alguns pontos importantes, pontos estes que poderão ser cobrados em prova. Quero lembrá-los que lá no nosso site nós disponibilizaremos, acredito que até o início dessa próxima semana, um curso de questões comentadas e inéditas sobre a nova Lei de Licitações. Tá? E esse curso ele estará à disposição de vocês, até porque nós sabemos que a nova Lei de Licitações atualizou uma série de dispositivos, trouxe dispositivos novos comparados com a lei antiga 8666. Então vamos dar prosseguimento e eu gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal, compartilhassem com os colegas, avisando que nós faremos o estudo artigo por artigo. Tudo bem? Então, pessoal, daremos prosseguimento agora ao artigo 2º ao 4º, tratando sobre a aplicação da lei, ok? Começando, pessoal, nós temos que observar que no artigo 2º vai trazer uma novas aplicações da Lei de Licitações e Contratos. Aqui essa lei se aplica. Então, se nós observarmos, a nova Lei de Licitações ela será aplicada para alienação e concessão de direito real de uso de bens. Quando eu falo concessão de direito real de uso, nós estamos reconhecendo a outorga, por exemplo, de imóveis da União em favor de uma pessoa jurídica de direito público ou de entidades sem fins lucrativos para o cumprimento de interesse público ou social, ou ainda objetivando o aproveitamento econômico de interesse nacional. Então, essa nova Lei de Licitações, ela também se aplicará aos casos de alienação e concessão de direito real de uso de bens. Compra, inclusive por encomenda, lembrando que essa lei é de licitações e contratos, então compra, inclusive por encomenda, também se aplica. Locação, veja que o interessante dessa nova lei é que ela está muito clara, não é, em relação ao que ela vai se aplicar. Claro que toda lei tem seus pontos a melhorar, só que a gente percebe que houve uma evolução da Lei de Licitações, principalmente com esse novo mundo tecnológico que vivemos, e vocês vão perceber isso ao longo do estudo do texto. Né? Concessão e também permissão de uso de bens públicos. Quando a gente fala concessão e permissão, a gente tem que lembrar que os serviços públicos, nos serviços públicos existe uma distinção entre autorização, permissão e concessão. E essa nova Lei de Licitações ela vai se aplicar às concessões e permissões. A principal distinção que existe entre concessão e permissão é de que a concessão ela tem natureza contratual, a permissão é um ato unilateral, discricionário e precário, sendo então, portanto, despido ali de qualquer contratualidade. Então, essa nova Lei de Licitações ela se aplicará à concessão e também à permissão de uso de bens públicos. Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados. Que mais? Obras e serviços de arquitetura e engenharia. O examinador pode falar então que a nova Lei de Licitações ela não se aplica às obras e serviços de arquitetura, obras e serviços de engenharia, você vai marcar como errado, né? Obviamente, porque temos aqui no artigo 2º sua aplicação. Contratações de tecnologia da informação e de comunicação, olha que interessante. Então, naquelas contratações que envolverem TI, né? Os famosos TICs, tecnologia de informação, de comunicação, se aplicará a nova Lei de Licitações. Tá bom? Esse artigo 2º ele é muito importante. Veja que agora o artigo 3º vai dizer para nós a que não se subordina esta lei, ao regime desta lei. Não se subordinam ao regime desta lei contratos que tenham por objeto, aí eu vou usar o marca-texto aqui,
operação de crédito, seja ele interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e concessão de garantia relacionada a esses contratos. Então, contratos com objeto operação de crédito e gestão de dívida pública não se subordinam ao regime desta lei. Contratações também sujeitas a normas previstas em legislação própria. Então, nós vamos ter situações em que determinadas contratações existe uma legislação própria para regular aquela contratação. Neste caso, a nova lei de licitações se aplicará? Não, porque existe uma legislação específica, existe uma legislação própria para aquela contratação, certo? Artigo 4º. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar número 123. Mas, professor, que lei que é essa? Gente, a Lei Complementar 123 de 2006 é aquela lei que institui o Estatuto Nacional das Microempresas e também das empresas de pequeno porte, né? Essa Lei Complementar 123, ela vai estabelecer normas gerais para um tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a essas empresas, a essas microempresas e empresas de pequeno porte. E veja que aplica-se às licitações e contratos disciplinados por essa nova lei de licitações as disposições dos artigos 42 ao 49 desse texto da Lei Complementar 123. E o artigo 42 ao 49, para vocês terem uma noção, o artigo 42, ele fala que nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Então veja que o artigo 42 ao 49 vai trabalhar com o tema acesso ao mercado, né, para essas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, aplicam-se às licitações e contratos essas disposições. E essas disposições que estão lá no artigo 42 ao 49, para vocês terem uma noção, o artigo 43 da Lei Complementar número 123 prevê que as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. É por isso que existe um tratamento diferenciado. E essas disposições não são aplicadas no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então veja que a primeira não aplicação. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então veja que o foco aqui é nesse limite, né, nesse valor estimado, quando ele é superior à receita bruta máxima admitida. Então, tanto no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, quanto contratação de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 2º diz que a obtenção dos benefícios fica limitada às empresas, às microempresas e empresas de pequeno porte que no ano calendário de realização da licitação, vou usar o marca-texto aqui, tá? Ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite. Então, para obter os benefícios que nós estamos trazendo, inclusive com a aplicação dessa Lei Complementar 123, é importante que as microempresas e empresas de pequeno porte
no ano calendário de realização da licitação, não tenham celebrado contratos com a administração em que os valores desses contratos somados ultrapassaram a receita bruta máxima admitida para enquadrar essas microempresas, empresas de pequeno porte. Tá? Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º. Então, se, por exemplo, eu tiver uma contratação de 2 anos, eu não vou somar esses 2 anos, porque senão vai ultrapassar o limite previsto. Então, eu vou considerar o valor anual do contrato e não o valor dos 2 anos, tá bom? Não o valor dos 3 ou dos 4, quando o prazo de vigência for superior a 1 ano. Então, anotem aí essa observação. Então, quando for superior a 1 ano, a vigência da contratação é considerado o valor anual do contrato. Tudo bem? Hoje, então, pessoal, nós vimos até o artigo 4º. Vamos continuar as nossas análises dos artigos dessa nova lei de licitações. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.